Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu percebo que já temos aí algumas pessoas online conosco para poder já te incentivar aí colocando para a gente no nosso chat ao vivo quem é você, de onde você está falando, quais são as experiências que você tem vivido aí junto conosco. Se você é de uma das nossas 6 igrejas, Jaguaré, Vila dos Remédios, Jardim Oriental, Parque Jaguara, Jardim da Abril, Francisco Gonzaga, enfim, se você faz parte da nossa membresia ou se você está assistindo de algum outro lugar, está fazendo parte desse nosso culto. Nosso objetivo hoje é ter a possibilidade de compartilhar um pouco da palavra de Deus, de podermos orar juntos. No final dessa transmissão ao vivo, nós vamos ter ali um momento muito especial de oração. Então, você já pode ir mandando para a gente no nosso chat. Você pode estar colocando aí o seu pedido, o seu agradecimento, que senão a gente vai estar orando por você também, ok? Vai mandando aí a sua mensagem para a gente poder saber quem você é, para a gente poder compreender um pouquinho daquilo que é a motivação que te liga hoje a esse culto ao vivo. Para isso, a gente tem aqui o nosso chat. Estou vendo aqui a Cristina Santos colocando aqui para a gente. Graças a Deus consegui conectar. Boa noite a todos. A Irene está entrando aqui agora também. Boa noite para vocês. Eu queria que você fosse se manifestando, para a gente ter a possibilidade de poder saber quem você e, ao mesmo tempo, compreender um pouquinho de qual é a sua experiência. Opa, agora já estou vendo aqui, ó, a Alda Valéria. Boa noite, pastor. Igreja do Jaguaré. Oh, louvado seja Deus. O Paulo Eduardo Oliveira está aí colocando a mãozinha em oração. Paulo, que Deus te abençoe. Vamos estar orando, inclusive, aí para a irmã Marilza, que vai estar fazendo uma cirurgia amanhã. Vamos estar orando por ela também. Bueno Teixeira, glória a Deus, vamos estar aí orando também por vocês. Seria importante aí que a gente fosse interagindo um pouquinho para a gente poder conhecer um pouquinho de vocês, quem vocês são. O G. Rodrigues, o irmão Rodrigues, boa noite a todos, peço oração pela minha família. José Nildes, olá, sou José Nildes, aqui de Araras, São Paulo. Cidade maravilhosa essa. Quando nós tínhamos escola adventista aí na cidade de Araras, minha esposa foi professora aí do colégio de Araras. A Cleane Machado, boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. Abraço à minha igreja, Jardim Oriental. Muito obrigado pela presença aí, Cleane. O Gilmar Braga, estamos juntos mais uma vez, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado pela presença. A Renata Silva, boa noite a todos. Iase Cidade Ariston, Carapicuíba. Muito obrigado por estar junto com a gente também, viu, Renata? Que Deus te abençoe grandemente aí. Nós vamos ter, como mencionei ainda há pouco, tem muita gente que está entrando. Eu queria aproveitar para poder te incentivar e colocando também aí os seus pedidos, os seus agradecimentos no chat, porque daqui a pouquinho a gente vai começar a orar. Tem uma moça aqui tremenda que está colocando aqui uma mensagem para a gente, a dona Cláudia Camilo, minha querida esposa. Boa noite a todos. Peço que os irmãos orem pela minha cunhada Luciana, no Rio Grande do Sul. Está internada com algumas complicações de saúde. A gente está orando muito por ela. Luciana Alberton. A gente está orando muito por ela. Luciana Alberton Pereira. Orem por ela, nossa cunhada. Adriana Matos. Opa, que coisa boa. Boa noite a todos. Adriana e Alessandro. Que Deus abençoe vocês aí, viu? Louvado seja Deus. Rosentina Luiz Damasceno, de Içarama, Paraná. Peço oração por minhas irmãs. Vamos estar orando também. Deixa eu ver aqui o Alex Paixão. Boa noite a todos. A Maria de Lourdes e o Borges. Quero agradecer por estarmos todos com saúde. Louvado seja Deus. E aproveitando para poder mencionar que o irmão Oswaldo, esposo da irmã Lourdes, vai estar fazendo aniversário no sábado. Alguns dizem que o irmão Oswaldo já não faz mais aniversário, porque depois dos 100 a gente não faz mais aniversário. Mas ele continua fazendo aniversário ainda. O irmão Oswaldo está aí firme e forte, junto com a irmã Lourdes, juntamente com o irmão Gilmar, dirigindo a nossa igreja do Parque Jaguara. Louvado seja Deus. Eu queria ainda ter a possibilidade de poder interagir um pouquinho mais com vocês, mais um minutinho, se você quiser mandar a sua mensagem para a gente saber quem você é, e logo na sequência nós vamos fazer uma prece, vamos começar o nosso estudo da noite. Se tiver mais alguém aí que quiser colocar aí para a gente também de onde está vindo, só mencionando mais uma vez
que nós queremos, no final dessa mensagem, estar orando uns pelos outros. Vamos estar orando especificamente pelos pedidos que forem colocados aqui também. Então, eu te incentivo grandemente a colocar agora, através do nosso chat e durante o culto também, os seus pedidos. No final, nós vamos estar dando uma olhada aí em tudo. Irmão Adelson Alves Coutinho, boa noite a todos. Boa noite, pastor Samuel. Boa noite, irmão Adelson. Irmão Adelson, ancião lá do Jardim Oriental. Bueno Teixeira, oremos pelos profissionais de saúde. Vamos orar sim. A Rosilene Silva Nascimento, boa noite, Rosilene. A Mirtes está pedindo, peço oração pelo nosso planeta Terra. Todo mundo de Deus que abençoe essa nossa terra em nome de Jesus Cristo. Sou de Curitiba, um abraço grande, cidade maravilhosa essa de Curitiba. Deixamos amigos muito queridos lá em Curitiba, nos 2 anos e meio que trabalhamos por lá. Bom, são nesse momento exatamente 20 horas e 14 minutos. Eu quero dar as boas-vindas a todos aqueles que estão conosco, aqueles que estão assistindo, alguns outros que foram entrando aqui no decorrer do processo, e nós vamos agora, a partir desse momento, ter a possibilidade de poder estudar um pouquinho sobre o nosso, aquilo que tem sido a nossa experiência. Nós estamos estudando uma série intitulada Nisto Cremos, que são as nossas 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O nosso objetivo é conseguirmos passar durante as nossas quartas-feiras a limpo cada uma dessas 28 crenças para podermos relembrar alguns conceitos e, ao mesmo tempo, para termos a possibilidade de aprender um pouco mais. Durante as últimas 5 quartas-feiras, nós estudamos o primeiro bloco do livro Nisto Cremos, que foram a doutrina de Deus, onde estudamos, em primeiro lugar, a Bíblia Sagrada, depois estudamos a Trindade Divina, estudamos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Hoje nós entramos no segundo bloco de doutrinas, o homem, ou a doutrina do homem. E o livro Nisto Cremos, ele nos mostra um resumo intencional dessa mesma doutrina logo no início do seu estudo. E na página 87, nós encontramos o resumo do 6, para depois nós podermos conversar um pouco sobre ele. O texto diz assim: Deus comunica por meio das Escrituras o relato autêntico e histórico da sua atividade criadora. Ele criou o universo e, em uma criação recente de 6 dias, o Senhor fez os céus, a terra, o mar, tudo que neles há, e descansou no 7º dia. Êxodo capítulo 20, verso 11. Assim, ele estabeleceu o sábado como memorial perpétuo da obra que ele realizou e terminou em 6 dias literais, que, junto com o sábado, constituem a mesma unidade temporal que hoje chamamos de semana. O primeiro homem e a primeira mulher foram formados à imagem e semelhança de Deus, como obra-prima da criação. Foi-lhes dado domínio sobre o mundo e atribuiu-se-lhes a responsabilidade de cuidar desse planeta. Quando o mundo foi concluído, ele era muito bom, proclamando a glória de Deus. É bem verdade que nesse resumo nós encontramos uma grande quantidade de doutrinas, de ensinamentos, de crenças. Nós não vamos conseguir, obviamente, esgotar todo o conhecimento que está aqui mencionado, mas eu gostaria, nesse momento, de ter a possibilidade de orar junto contigo para nós podermos tocar aqui em pelo menos alguns desses conceitos relacionados à doutrina da criação. Aonde quer que você esteja, eleve o seu pensamento a Deus e ore comigo. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por tua palavra, obrigado porque o Senhor tem falado conosco em cada uma das quartas-feiras, quando dedicamos um tempo especial para podermos entrar na tua presença através do estudo da tua palavra. Fala conosco agora, Pai, de maneira poderosa, pois é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, quando nós olhamos para a Bíblia, nós precisamos compreender que a Bíblia é o livro-chave, é o livro base para podermos compreender qualquer tipo de doutrina. E quando falamos a respeito da criação, a criação do nosso planeta, a criação do universo, a criação de tudo aquilo que aqui existe, nós precisamos tomar como base esse livro, que é a Bíblia. E a Bíblia, ela vai introduzir Deus ao ser humano. Como nós estudamos no momento em que estudamos sobre a Trindade Divina, nós percebemos que a Bíblia se refere a Deus de uma maneira tremenda. Existem vários títulos que são dados a Deus. Um deles é Deus na qualidade de Criador. Tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo,
que compõem a Trindade Divina, eles estiveram envolvidos no processo da criação da humanidade. Entretanto, nós veremos hoje que um desses três elementos também acabou tendo um papel preponderante dentro desse processo de criação. Mas todos os três estiveram envolvidos. Quando vamos para Gênesis no capítulo 1, percebemos nitidamente as três pessoas da Trindade Divina envolvidas nesse processo de criação. E em outros textos da Bíblia também percebemos que as três pessoas da Trindade tiveram papéis diferentes dentro do contexto da criação do nosso planeta. Mas quando olhamos também para a Bíblia, nós percebemos que não existem discursos na Bíblia explicando quem é Deus, de onde Deus vem, onde ele mora, o que é que ele faz. A Bíblia simplesmente apresenta Deus à humanidade como Criador. Aliás, é assim que a Bíblia começa. No primeiro livro da Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, a Bíblia começa dizendo assim, ó, no princípio, Deus criou os céus e a terra. É interessante porque, com a nossa mentalidade ocidental, e eu quero só te lembrar que a Bíblia toda foi escrita numa mentalidade hebraica, numa mentalidade oriental. Para a mentalidade oriental, não é tão importante de onde Deus vem, ou quem ele é, como é que as coisas funcionam. Você mede uma pessoa por aquilo que ela faz. Ela é baseada naquilo que ela é capaz de poder fazer. Por isso, Moisés não gasta tempo, quando vai escrever o livro de Gênesis, tentando dizer assim, então, a existência de Deus é assim, Deus é eterno, Deus é o Criador de todas as coisas. Aliás, quando nós estudamos sobre a Trindade Divina e vamos estabelecer uma base a respeito de quem é Deus, você reparou que nós tivemos que passear pela Bíblia toda para poder sair princípios a respeito de quem é Deus. Porque não existe um compela no vocabulário, em todos os textos e todas as referências, tudo aquilo que a Bíblia vai estabelecer a respeito de Deus Deus é o Criador. Criador do quê? Aparecem aqui dois termos, céus e terra. O termo céus não se refere apenas ao nosso céu atmosférico, se refere a todo o universo. Então, na verdade, aquilo que Moisés está dizendo é o seguinte, no princípio, e aqui o termo hebraico é Bereshit bara Elohim, num princípio absoluto, numa antiguidade remota, antes que qualquer coisa existisse, Deus criou o céu e a terra. O céu seria o universo e, ao mesmo tempo, o planeta Terra. Você vai reparar que esse texto que vai sendo aqui mencionado, ele, na verdade, nos dá uma noção, uma ideia daquilo que alguns teólogos vão chamar de a criação em dois tempos. Alguns estudiosos, eles veem nesse início da Bíblia a possibilidade de uma criação em duas etapas. Veja, em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, nós lemos o texto que acabamos de mencionar. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra era, o versículo 2 agora, e a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. Esse aqui seria o momento em que o Senhor Deus resolveu criar o universo. Ele cria o universo, cria o nosso planeta. Como é que era o nosso planeta? Bom, Moisés vai descrever assim, ó, a terra era sem forma e vazia. E havia uma escuridão absoluta sobre a superfície do nosso planeta. Havia um grande aglomerado de elementos, todos eles misturados, sem qualquer tipo de ordem, de organização. O processo criativo que vai ser descrito depois no livro de Gênesis seria um momento em que Deus resolveu colocar em ordem esses mesmos elementos. Portanto, alguns estudiosos bíblicos vão mencionar que em algum momento da eternidade, lá para trás, o Senhor Deus resolveu, vou criar o universo. Quando foi isso? Não faço ideia, a Bíblia não fala. Então eu não posso conjecturar onde a Bíblia não nos dá nenhuma dica. Mas essa ideia da criação em dois tempos, ela nos ajudaria a poder compreender, por exemplo, quando muitos cientistas hoje em dia vão mencionar que as rochas, os elementos da Terra, eles possuem uma idade muito antiga, possuem alguns milhares de anos. Com a verdade, nós cremos numa criação recente. Quando olhamos para a cronologia bíblica, a criação ela foi muito mais recente do que esses milhares de anos que a ciência, principalmente a ciência evolucionista, vai acreditar aquilo que está criado no nosso planeta. Mas quando olhamos para essa possibilidade da criação em dois tempos, num momento qualquer dessa antiguidade remota, Deus teria criado o nosso planeta sem qualquer tipo de possibilidade de vida. Os elementos estavam todos aqui,
mas completamente disformes, etc. e tal. É a partir de um momento em que Deus toma um posicionamento, aí o finalzinho do versículo 2 vai dizer, e o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra, e então disse Deus, haja luz. Aí começa todo um processo em que Deus vai pegar esse planeta que estava num verdadeiro caos, ele vai colocar em ordem, vai fazer com que a vida pudesse ser possível no contexto do nosso planeta. E aí vem ele criando a luz, separando os elementos, colocando a atmosfera para poder filtrar os raios ultravioleta, criando condições de vida aqui embaixo. Depois ele separa as águas em cima do firmamento, das águas embaixo do firmamento. Depois ele vai fazer com que a terra apareça a vegetação. Depois ele vai criar os astros, o sol e a lua. Depois ele vai criar peixes, vai criar aves, depois vai criar os animais selváticos, até que ele vai criar o próprio ser humano. O processo criativo vai acontecer, tudo isso vai acontecer num processo de 7 dias literais, ok? Mas por esse início, pela introdução da Bíblia de Deus na qualidade de criador, eu quero só dizer a você, nós não temos a mínima possibilidade de poder confirmar ou desconfirmar isso. Eu só estou mencionando para você que essa é uma possibilidade que muitos teólogos criacionistas acabam crendo, que houve a possibilidade de uma criação em 2 tempos. Ok? Portanto, Deus é apresentado como criador no primeiro momento. Mas nós precisamos conhecer algumas coisas a respeito do tema Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que aquilo que Deus criou, ou os elementos que foram criados por Deus, tanto dentro do nosso planeta como fora dele, no restante do universo, quando paramos para poder observar, nós percebemos que Deus criou tudo isso com um propósito bem claro, bem distinto. Ele tinha algo em mente quando ele resolveu criar todas as coisas. E o mais interessante é quando nós vamos para o Salmo capítulo 19, verso 1, nós descobrimos qual era o propósito de Deus. Olha o que esse texto vai dizer. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. O que o salmista está dizendo aqui para a gente é que a criação que saiu perfeita das mãos de Deus, ela foi usada por Deus com que propósito? Para fazer com que Deus pudesse ser conhecido por todas as pessoas que quisessem conhecer a Deus através da própria natureza criada. Enquanto hoje em dia muitas pessoas olham para a Bíblia e elas vão dizer assim, eu não creio realmente que Deus foi o Criador, não dá para poder acreditar que Deus fez todas as coisas, não dá para poder acreditar. E outras pessoas, por sua vez, vão olhar para a natureza, vão começar a observar e vão chegar à conclusão de que é preciso mais fé para acreditar que tudo aquilo que existe no nosso universo surgiu do acaso, do que acreditar naquilo que é chamado por muitos cientistas hoje de design inteligente, ou seja, que houve uma inteligência por detrás da criação. E aquilo que a Bíblia vai dizer é que quando nós olhamos para os céus, para o firmamento, para as obras das mãos de Deus, nós temos a possibilidade de descobrir Deus através das obras que ele criou. Portanto, Deus criou tudo que ele criou para poder, de alguma maneira, dar alguma dica para a gente poder descobrir quem ele é. A Bíblia vai deixar claro que a criação aponta para Deus. Ela aponta em direção da existência de Deus e ao tempo da nossa responsabilidade para com Deus. Porque aí a gente tem um texto, que é um texto absolutamente fantástico, vai dizer assim, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Esse é um texto de Romanos no capítulo 1. Paulo ele vai dizer de forma bem clara que desde a criação do mundo, todos os atributos invisíveis de Deus, e ele vai citar alguns, o seu eterno poder, a sua natureza divina, tudo isso tem sido visto claramente através das coisas criadas. De forma que ninguém vai ter a possibilidade de ser desculpado diante de Deus por não conhecê-lo. Porque quando olhamos para a natureza, nós temos que chegar à conclusão de que houve um Deus que fez isso tudo. Portanto, aquilo que Deus criou serve para poder apontar para ele como sendo o criador de todas as coisas. Agora, uma coisa que a gente precisa compreender é que Deus ele criou o universo de uma maneira fantástica. A Bíblia vai mencionar que Deus criou o universo através da sua palavra. O Salmo capítulo 33, versos 6 e verso 9, vai nos dizer isso de maneira bem clara. Olha que texto lindo é esse.
Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro da sua boca, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Olha que texto lindo. Esse texto vai dizer que, quando você olha, por exemplo, para o céu, um céu estrelado, eu sou apaixonado pelas estrelas. Meu pai, há pelo menos 20 anos, comprou um sítio na região de Sengés, na divisa de São Paulo com o Paraná. Eu gosto muito de ir até lá. Há algumas semanas atrás, minha esposa e eu, bem como nossos filhos, tivemos que ir até lá para poder resolver algumas questões. E como é um lugar que fica a exatamente 23 a 25 quilômetros da cidade mais próxima, não existem luzes artificiais que chegam até ali. A gente apaga a luz da casa e vai pro quintal, na frente da casa, olha para cima. É uma coisa fantástica, são tantos pontos luminosos. A gente é capaz de poder ver até mesmo cometas que vão cortando o céu, estrelas cadentes, muitas estrelas. É algo fantástico. A minha filha ama olhar para essas coisas todas. E a gente olha, o que o salmista está dizendo é que a gente olha para os céus, para os corpos celestes, para tudo o que existe em cima de nós no universo, e ele vai dizer, tudo isso foi criado pelo sopro da sua boca. Aí o verso 9 vai dizer, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. Olha que coisa linda. Ainda quando olhamos para a Bíblia, nós percebemos que Deus criou o mundo em 6 dias literais. Algumas pessoas vão dizer que o processo de criação do nosso planeta, ele foi o resultado de bilhões e bilhões de anos, mesmo entre pessoas que são criacionistas. Alguns, por exemplo, vão dizer que cada dia da criação representa um período de milhares de anos. A criação que acabou sendo efetuada, depois acabou deixando de existir, houve um extermínio, depois ele começou de novo. Na verdade, nessa teoria, Deus teria ensaiado 6 criações que não deram certo, daí ele acabou destruindo, e depois surgiu uma 7ª criação, e aí essa foi a que permaneceu. Nós não temos respaldo bíblico nenhum para poder trabalhar com isso. Até porque quando olhamos para Êxodo capítulo 20, verso 11, nós descobrimos o seguinte, olha o que o texto diz, pois em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo que nele existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Esse texto é um texto fantástico. Quando nós olhamos, por exemplo, para Gênesis capítulo 1, a Bíblia vai dizer assim, depois que ele termina de criar as coisas, diz, e foi tarde de manhã o 1º dia, e foi tarde de manhã o 2º dia, foi tarde de manhã o 3º dia, foi tarde de manhã o 4º dia, foi tarde de manhã o 5º dia, tarde de manhã 6º dia, tarde de manhã 7º dia. Sempre que um dia é estabelecido, aparece essa chave linguística, tarde e manhã, mencionando que o Senhor Deus resolveu medir o dia da seguinte maneira, primeiro a parte escura e depois a parte clara. Então, por isso é primeiro tarde e depois manhã. Então, a parte escura vem primeiro e a última parte do dia seria a parte clara, que termina com o pôr do sol. Então, Deus mediu. Mas o mais interessante é que a palavra que vai ser usada por Moisés aí para descrever essa ideia de dia é a palavra Yom. E a palavra Yom, em hebraico, sempre que ela é utilizada com um numeral junto, ou seja, dia 1, dia 2, ela só pode ser utilizada para descrever um dia de 24 horas. Não existe no contexto bíblico nenhum texto que dê a mínima margem para podermos acreditar que a criação não aconteceu em 7 dias literais. E veja, no próprio mandamento, porque esse texto que lemos de Êxodo 20, capítulo 11, é um texto que foi extraído dos 10 mandamentos de Deus. Esse texto vai dizer claramente, em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo que nele existe, e no 7º dia descansou. Quando olhamos para esse processo, nós chegamos à conclusão, Deus criou tudo em 6 dias literais, no 7º dia ele descansou, e ele descansou não porque ele estivesse cansado, mas porque algo que ele foi criar no 7º dia foi o tempo sagrado que nos encontra. Deus poderia ter criado um lugar sagrado no planeta. O Jardim do Éden podia ser um lugar sagrado, ok? Então, todos nós, em algum momento da nossa vida, nós teríamos que dar um jeito de poder chegar até achar esse lugar, ir até esse lugar e fazermos uma peregrinação.
Porque esse lugar seria o lugar sagrado. Para ser abençoados, deveríamos ir até lá. Mas Deus não criou um lugar sagrado. É interessante isso. Deus criou um templo sagrado. Aonde quer que você esteja, dentro do globo terrestre. Não importa se você esteja no extremo norte, no extremo sul ou na região do Equador. O templo sagrado, uma vez a cada 7 dias se acha, que é o sábado. O único dia que a Bíblia menciona que é um tempo que foi separado e abençoado por Deus e que foi tornado santo, sagrado, é o dia de sábado. Por isso, o sábado foi um presente de Deus também para a humanidade na criação. A criação, portanto, aconteceu em 6 dias literais. No 7º dia, Deus criou o sábado, o tempo do relacionamento com o ser humano. E isso é base para podermos compreender. Mas a Bíblia também vai mencionar que dentro da Trindade Divina, cada um dos elementos teve um papel a desempenhar no contexto da criação. Mas houve um dos 3 agentes que teve um papel diferente, um papel preponderante, um papel de destaque no contexto da criação. E Paulo vai dizer para a gente quem foi esse. Lá em Colossenses, no capítulo 1, versos 15 e 16. Ele vai dizer assim: pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. O que Paulo está dizendo é que o indivíduo que teve voz ativa no contexto da criação foi a segunda pessoa da Trindade Divina. O mesmo que depois da sua encarnação passou a ser conhecido como Jesus de Nazaré. Jesus, o Cristo. Ele foi o indivíduo que teve voz ativa no contexto da criação. Isso não significa que o Pai e o Espírito Santo não estavam presentes no contexto da criação. Se você voltar, por exemplo, lá no nosso primeiro estudo a respeito da Trindade Divina, se você não assistiu esse estudo, eu vou desafiá-lo depois, em algum momento, dar uma olhada no nosso próprio canal, numa das playlists Nisto Cremos, série Nisto Cremos. Você vai encontrar ali a Trindade Divina. Quando nós estamos sobre a Trindade Divina, nós mencionamos que é um nome que é usado para descrever Deus lá em Gênesis, no capítulo 1, quando vai mencionar o Deus Criador, é um nome que é um nome plural de Deus. Moisés vai escolher isso. E quando você vai ver a descrição, o texto vai dizer: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Veja, você encontra ali a presença do Pai, a presença do Espírito Santo, e na sequência vai dizer: e disse Deus, haja luz. Paulo, aqui em Colossenses capítulo 1, versos 15 e 16, ele vai dizer que essa pessoa que falou foi o Cristo. E, aliás, isso aqui vai aparecer também em João capítulo 1, verso 3, quando João vai dizer assim, todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. Ou sem ele nada do que existe teria sido feito. E quando você vai olhar para João capítulo 1, verso 1, você vai descobrir que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E aí o texto faz sentido. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Você vai descobrir que aquele que teve a voz ativa, o que falou, haja luz, o que disse, haja separação entre as águas e águas, e foram criados os firmamentos, haja porção seca, aquele que disse, apareçam os animais selváticos, foi ninguém menos do que a segunda pessoa da Trindade Divina. O Pai teve um papel a desempenhar dentro do contexto da criação divina. Ele coordenou todo o processo da criação. O Espírito Santo, ele estava agindo. E é interessante que a palavra que vai aparecer, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, que era aquela massa disforme que era o nosso planeta, é uma figura que pode ser usada como a figura de uma galinha que está em cima dos ovos, chocando os ovos, esperando para que eles possam eclodir e trazer à vida os pintinhos que ali dentro estão sendo, portanto, trabalhados ou chocados pela galinha. O Espírito Santo, o papel dele ali, portanto, era um papel de alguém que estava agindo de forma prática, alguém que estava separando os elementos, que estava trazendo os elementos à existência. Mas a voz ativa no processo da criação foi da segunda pessoa da Trindade Divina. Foi ele quem falou e tudo se fez. Ele, portanto, tem uma ligação toda especial com o nosso planeta e, ao mesmo tempo, também conosco.
a Bíblia vai mencionar a razão da criação. Deus, ele fez tudo com um propósito definido. Ele não poderia fazer algo sem ter um propósito claro, quando o assunto é a criação do nosso planeta. Por que Deus resolveu criar a atmosfera, ele resolveu criar a parte seca, resolveu criar peixes, aves, animais selváticos? Por que ele fez tudo que ele fez? Isaías capítulo 45, verso 18, vai responder. Esse texto é um texto fantástico, uma obra-prima, sem sombra de dúvida, aonde Isaías vai dizer assim: pois assim diz o Senhor, que criou os céus, ele é Deus, Deus que moldou a terra e a fez, ele a estabeleceu, não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz: eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Olha que texto fantástico. É Deus quem está falando agora através de Isaías. E ele vai dizer que ele é o Deus que moldou a terra e que a fez, que a estabeleceu. E ele não a criou para estar vazia, mas para ser habitada. Habitada por quem? Habitada pelo ser humano. Aí, com esse texto em mente, você tem a possibilidade de poder descobrir qual foi a coroa da criação de Deus. Depois de criar todas as coisas do planeta, Deus fez algo muito especial. Gênesis, no capítulo 2, versos 7 e versos 21 e 22, vai falar sobre isso. Olha o que o texto diz. Olha a poesia que Moisés colocou nesse mesmo texto. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então o Senhor Deus fez o homem cair em sono profundo. E enquanto esse dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Esse texto é fantástico. Nesse texto nós encontramos a razão pela qual Deus criou todas as coisas. Ele criou todas as coisas única e exclusivamente por causa do ser humano que ele criou. Portanto, o homem e a mulher são a coroa da criação de Deus. Tudo o mais que existe no planeta foi criado para poder tornar feliz a vida do homem e da mulher aqui no planeta. Absolutamente tudo. E, obviamente, que tudo isso foi colocado nas mãos do ser humano também como uma responsabilidade. Deus criou o ser humano de uma forma diferente. Gênesis, por exemplo, capítulo 1, versículo 27, vai dizer que Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O ser humano, diferentemente de todos os animais, diferentemente de todos as plantas ou dos minerais do planeta, foi o único ser que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Esse termo, a imagem de Deus, Ellen White vai falar sobre isso no seu livro Educação, onde ela diz que o homem foi criado à imagem de Deus em 3 dimensões. Na dimensão física, fisicamente ele é parecido com Deus. Na dimensão mental, na capacidade de raciocínio, ele também é parecido com Deus. E na dimensão espiritual. Assim como Deus é um Deus relacional e ele quer se relacionar com o ser humano foi criado com a necessidade e com a capacidade de se relacionar com Deus. Nessas 3 dimensões, o homem foi criado em imagem e semelhança de Deus. Somente o homem foi criado dessa maneira. Nenhum dos outros animais, plantas ou até mesmo minerais teve essa mesma possibilidade. Mas o homem e a mulher, eles não foram feitos parecidos com Deus apenas em alguns aspectos. Deus deu a eles também a autoridade para que pudessem se tornar úteis dentro do contexto do nosso planeta. Gênesis capítulo 1, versículo 26 fala sobre isso. A razão pela qual Deus criou o homem e a mulher, além de ser para se relacionar com ele mesmo. O texto diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e sobre toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Deus deu ao ser humano, e quando aqui a palavra homem vai aparecer, no original em hebraico, é mais fácil a gente poder analisar isso. A palavra homem aqui, na verdade, é humanidade. Quando Deus diz, façamos a humanidade, a leitura do texto seria essa, façamos a humanidade à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine a humanidade sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e assim por diante.
Deus deu à humanidade o poder de dominar. O termo dominar aqui, na verdade, significa o quê? É ter autoridade sobre a criação. Autoridade pressupõe que o ser humano deveria cuidar do planeta. Me permita agora dizer uma coisa para vocês. Nós, às vezes, achamos que esse negócio de cuidar do planeta é coisa do Greenpeace. É coisa de pessoas que, na maior parte dos casos, são ateus e querem cuidar da Terra, do planeta. Mas a Bíblia vai dizer que cuidar do planeta é uma responsabilidade da humanidade. Se você é um ser humano, você tem uma responsabilidade com o nosso planeta. E o mais interessante, quando você vai para o livro do Apocalipse vai dizer assim, que o Senhor Jesus, quando vier, vai destruir os que destroem a terra. Portanto, Deus deu ao ser humano a possibilidade e a autoridade para cuidar do planeta que ele havia criado. A gente tem que parar para poder pensar um pouquinho. Ao olharmos para toda a criação em sua beleza, nós pensamos também na nossa insignificância diante daquele que criou todas as coisas. O Salmo capítulo 8, versos 3 e 4, nos faz pensar nisso. O salmista diz assim, olha, quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? O salmista provavelmente devia estar olhando para a grandiosidade, a imensidão de tudo aquilo que foi criado por Deus. Eu confesso a vocês que todas as vezes que eu estou ali na região de Sengés, no sítio do meu pai, e eu olho para aquele céu estrelado, eu me sinto muito pequeno. Entendendo que o nosso universo é muito grande. Nós somos menos do que um grão de poeira microscópica comparado com as grandes estrelas, com as galáxias que Deus criou. E Deus é muito maior do que tudo isso. Mas ainda assim, ele se preocupa conosco. Por isso o salmista vai dizer, quando contemplo teus céus, obra dos seus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes. Sabe, a motivação de Deus ao decidir criar a humanidade, e ao mesmo tempo o relacionamento que ele quer estabelecer com a humanidade, nós precisamos entender que a Bíblia explica todo esse carinho, toda essa atenção que Deus deu à humanidade. Jeremias capítulo 31, verso 3. É um texto também lindo, maravilhoso, aonde o texto diz assim, há muito tempo o Senhor disse a Israel. Jeremias está mencionando agora palavras que o Senhor disse ao seu povo. E agora são as palavras de Deus. Aparece, inclusive, entre aspas. Eu amei você com amor eterno. Com amor leal, o atraí para mim. Sabe, quando você para poder pensar aqui em toda a poesia que foi usada por Jeremias para descrever aqui a palavra de Deus, ele vai dizer que Deus amou a você e a mim com um amor que é eterno. O que é eterno? Que não tem começo nem fim. O que significa que Deus te conhecia e me conhecia, mesmo antes que lá em Gênesis, no capítulo 1, 26, ele dissesse, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ele já sabia exatamente quem você é. Jesus falou sobre isso quando esteve aqui na terra, quando disse, olhem as aves no céu, não plantam nem colhem, mas nenhuma delas cai do céu sem que o Pai veja. Olhem os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Vocês valem muito mais do que isso. Nem um fio de cabelo da vossa cabeça passa desapercebido diante do Pai. O Pai sabe quanto cada um de vocês tem. No meu caso é mais fácil para ele saber, porque não tem nada mesmo. Eu estou mais fácil de poder... A contabilidade de Deus comigo fica mais fácil. O que Jesus está dizendo é que cada um de nós é conhecido por Deus, é amado pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo. É difícil compreender isso. Mas quando nós olhamos para a conclusão da crença número 6, que vai aparecer lá na página 99, nós encontramos um resumo fantástico de todo o processo criativo. O livro diz assim, criados à imagem de Deus, temos sido chamados para glorificá-lo. No coroamento da obra criadora, Deus convida cada um de nós para que entre em uma comunhão diária com ele, em busca de seu poder regenerador. Dessa forma, para a glória de Deus, seremos capazes de refletir mais plenamente a sua imagem. Deus não apenas nos criou de forma perfeita, Deus não apenas nos
coroou com o poder para dominarmos sobre toda a criação, daquilo que ele colocou dentro do nosso planeta. Não, ele nos chamou para um relacionamento íntimo com ele, que deve crescer diariamente. É uma comunhão diária com ele, em busca do poder regenerador, em busca do poder que vai fazer com que a cada dia a imagem de Deus que foi colocada em nós, mas que o pecado deslustrou. Nós vamos estudar sobre isso daqui a 2 estudos. O Senhor Deus, ele vai nos dizendo que através da comunhão com ele, nós temos a possibilidade de voltar a refletir a imagem de Deus, a sermos parecidos com Deus no nosso relacionamento uns com os outros, no nosso relacionamento com o Criador, enfim, no nosso relacionamento com todas as pessoas. Deus nos criou. Não somos fruto do acaso. A criação saiu das mãos do Deus triuno, com um propósito bem claro. Nós, seres humanos, fomos criados também com um propósito por Deus. Em 7 dias literais, tudo aquilo que aqui existe apareceu. E o Senhor Deus nos chama para uma relação de intimidade com Ele. Que privilégio nós temos. Eu quero aproveitar para poder dizer a você, no final desse estudo, que eu estou muito feliz ao perceber que quando as pessoas entendem esse amor de Deus, elas tendem a se entregar a Ele. No próximo sábado, quando nós formos fazer a nossa transmissão do culto, eu vou transmitir no próximo sábado diretamente da Igreja do Jaguaré. E nós teremos 4 batismos que estarão acontecendo no sábado de manhã lá. No sábado à noite, nós vamos ter uma vigília que vai estar acontecendo. Uma vigília cujo tema são os eventos finais. Tem cada tema fantástico que vai estar sendo estudado. Das 18 até a meia-noite. Nós vamos estar buscando a presença manifesta de Deus. Vai ser toda a tida também. E nós vamos ter mais um batismo que vai estar acontecendo à noite. O que são esses batismos? São pessoas que compreendem que foram criadas por Deus, que Deus tem um propósito especial para a vida delas e que elas não podem se colocar à margem do Criador. Eu queria hoje ter a possibilidade de poder orar junto com você, colocando sua vida nas mãos do Senhor, agradecendo ao Senhor porque o Senhor Deus nos criou e pedindo a Ele para que a cada dia possamos crescer dentro do conhecimento da querida pessoa do Senhor Deus. Nós vamos orar agora, mas antes de poder fazer, deixa eu aproveitar para poder dar uma olhada aqui para a gente poder ter uma ideia se mais alguém acabou enviando algum pedido para nós através do chat. A minha esposa já tinha mencionado aqui agora há pouco que nós iríamos orar pela minha cunhada Luciana, que está internada com alguns problemas de saúde. Nós vamos estar orando por ela também. Deixa eu ver aqui quem mais. Olha aqui, ó. A Adriana Matos disse, por favor, peço oração pelo pai do Alessandro. Ele passou mal essa noite. Vamos estar orando por ele sim, viu, Adriana? Vamos estar clamando a Deus. Deixa eu ver aqui quem mais. A irmã Mirtes está pedindo oração aqui também pela sua irmã. Vamos estar orando por ela. Deixa eu ver quem mais aqui. A Jussandra está pedindo oração aqui também pela sua família e por tudo que está acontecendo no mundo. Vamos estar orando sim. Deixa eu ver quem mais aqui. A Daniela Gonçalves. Ela está pedindo oração aqui pela tia do esposo dela, que está muito deprimida. Ainda não conseguiu viajar para o Ceará. Provavelmente agora por causa do Covid, né? Mas vamos estar orando por isso aí também, ok? Deixa eu ver, tem mais alguém que tem algum pedido? Coloca aí pra gente que nós vamos estar orando aí em nome do Senhor Jesus, ok? Deixa eu ver aqui, a Valentina Gomes está dizendo amém, Deus é maravilhoso, louvado seja Deus, ok? O Ricardo Sanca está dizendo, vamos orar pelos nossos amigos da classe bíblica. O pastor Ricardo Sanca, que é um dos nossos pastores auxiliares aqui no distrito, está terminando o seu curso de teologia, mas apesar de estar confinado dentro do colégio, lá em Engenheiro Coelho, mas de lá ele tem dirigido uma classe bíblica, e as 4 pessoas que estarão sendo batizadas no sábado são fruto dessa classe bíblica. Nós louvamos a Deus por isso. Ele pede aqui para a gente poder estar orando pelos amigos da classe bíblica. Vamos orar sim. Deixa eu ver aqui. A Elisa está pedindo, ore, pastor, pelo meu neto, que está com sintoma de Covid. Ok, irmã Elisa, nós vamos estar orando por ele sim, viu? Pode deixar. Deixa eu ver, o Gilmar Braga está pedindo aqui também. Pastor Samuel, vamos continuar orando pela irmã Rose e pelos familiares. Sim, vamos estar orando por ela. Uma irmã com alguns problemas de saúde, tem sido bem complicado para ela, mas nós vamos estar orando por ela, sim, senhor. Se tiver mais alguém que ainda tiver algum pedido e quiser mandar para a gente, nós vamos estar orando. Dentro de 1 minuto, nós vamos estar fazendo essa oração. Então, eu ainda vou esperar
mais alguns momentos. Se você quiser enviar aqui o seu pedido, a gente vai estar orando sim. Opa, apareceu mais um aqui, ó. A Miriam Lúcia, ela disse, peço oração pela irmã Silvia e o esposo que passou por uma cirurgia aqui do Parque São Martinho, em São Miguel. Ok, vamos estar orando sim, viu, irmã? Vamos orar sim. A Maria Inês pediu aqui, orem pelo senhor José, está internado, muito desanimado. Vamos orar sim pelo senhor José, viu, irmã Maria Inês? Irmã Maria Inês, lá da igreja do Jardim da Abril. Vamos estar orando pelo senhor José. Ok, deixa eu ver aqui. A Miriam Lúcia está dizendo, pelo esposo, pelo Wagner. Vamos orar sim pelo Wagner. Vamos estar orando por eles. Tem mais alguém que ainda gostaria de poder enviar aqui um pedido? Fale agora ou cale-se para sempre. Nós vamos estar orando agora nesse próximo momento. Se mais alguma mensagem entrar, nós ainda vamos estar mencionando aqui na nossa transmissão ao vivo, senão a gente já vai estar orando aí. Eu sei que muitos de nós temos motivos de oração. Eu quero aproveitar para poder mencionar a vocês que a partir desse próximo sábado, o processo de abertura das igrejas daqui do distrito do Jaguaré, ele vai começar. Nenhuma das igrejas vai estar aberta já a partir desse sábado, nenhuma delas. Mas nós vamos começar agora um processo em que reuniões estão sendo feitas, os números de pessoas infectadas pelo Covid estão sendo analisados, comissões estão acontecendo para que decisões possam estar sendo tomadas, para que o processo de reabertura vá acontecendo. O governo do estado já deu autorização para que as igrejas possam voltar a funcionar. A prefeitura de São Paulo também já mencionou que a gente pode fazer o processo de reabertura, mas, ao mesmo tempo, nós temos que fazer isso de uma maneira muito, mas muito pé no chão, pensando nos riscos que nós ainda estaremos colocando as pessoas que ali forem. Então, as diversas comissões, algumas delas já aconteceram e estão acontecendo para que decisões sejam tomadas. Vamos pedir ao Senhor Deus que dê sabedoria para que as decisões certas sejam tomadas também. A irmã Cleane pediu aqui, orem pelas igrejas que vão reabrir. Ok, irmã Cleane, vamos estar orando sim. Que Deus guarde a todos. Vamos estar orando. Nesse momento, então, eu te convido. Opa, apareceu aqui mais um ainda. O Walter Volpini está dizendo, a irmã Eliana agradece, pois a senhora que estava na UTI e que nós oramos na quarta passada, olha que coisa linda, ela foi extubada e já está falando, reconheceu os familiares, foi aquela mesma que nós pedimos oração na semana passada. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Então eu convido todos vocês agora para podermos elevar o nosso pensamento ao céu e vamos orar juntos agora, ok? Feche os seus olhos. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado porque o Senhor é o nosso Criador. Não apenas o Senhor nos criou, mas o Senhor nos mantém. É um Deus relacional, um Deus que está conosco a cada instante. E é exatamente por isso que nós ousamos elevar o nosso pensamento ao céu e orar a Ti, Pai, pedindo que o Senhor possa estar conosco, nos abençoando. Tantos pedidos foram aqui mencionados, tantos outros ficaram no coração. Quero te pedir que o Senhor intervenha de acordo com a sua vontade. Por favor, Pai, olha para essas pessoas que estão junto conosco, que nesse momento estão orando com a gente. Quero pedir uma oração muito especial pelas igrejas, Pai, que estão no processo de reabertura. Dê-nos sabedoria para entendermos o momento certo para poder fazer isso. Não queremos também colocar as pessoas, expor as pessoas a um risco desnecessário. Como igreja, continuamos unidos, ainda que à distância. Neste momento, oramos, clamando a Ti, pedindo uma intervenção, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Bom, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pelo seu cuidado, muito obrigado por ter permanecido conosco até o final. Não desligue ainda não. Não te esqueça, no próximo sábado, a partir das 10h30, nós estaremos transmitindo a partir da igreja do Jaguaré, aonde nós teremos a possibilidade de celebrar 4 pessoas que estarão nascendo para o reino de Deus. Nós vamos transmitir toda a cerimônia batismal de lá da igreja. E já coloca na tua agenda, porque no sábado à noite, das 18 até a meia-noite, nós vamos ter uma vigília sobre eventos finais. Temas fantásticos, bons preletores. Eu tenho a certeza que você vai ter a possibilidade de crescer tanto no conhecimento como também no processo de oração
buscando a intervenção da parte do Senhor Deus. Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu espero por você sábado que vem, a partir das 10h30. Um detalhezinho só. Na próxima quarta-feira, ainda dentro da doutrina do homem, nós vamos estudar, vamos tentar compreender sobre o estado do homem, como foi que Deus criou o ser humano. Vamos entrar um pouquinho mais a fundo aqui dentro do desdobramento do conhecimento da humanidade, como foi que Deus criou o ser humano, ok? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até sábado.